Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Se esse homem, depois de tantos anos, ele ainda tem essa chama, esse fogo, esse amor pelo Senhor que escorre pelos olhos dele, eu também quero. Você mesmo. Você já percebeu que mesmo você frequentando os cultos, nas igrejas evangélicas, na sua igreja que você congrega, de repente há anos, você não tem visto assim, surgir muito efeito em mudança efetiva na sua vida? A leitura da Bíblia ainda é difícil, você não consegue se entregar, muita coisa você não consegue entender, então as suas dores, os traumas, você não consegue ainda ver assim, aquele movimento para ser curado, sarado, percebeu? Pois é, eu te digo que eu já vivi isso. E o nosso tema de hoje é sobre esse assunto. E eu vou te contar o que eu fiz para poder ter verdadeiramente as mudanças que eu tenho tido dia após dia na minha vida. Eu já te adianto que é através do devocional. E não é de uma forma qualquer, tá? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o passo a passo e tudo que eu tenho feito. Mas antes de eu te contar efetivamente sobre o devocional, eu preciso te explicar como que era a Vanessa, mesmo estando há 17 anos dentro da igreja, para você entender a diferença da Vanessa de hoje, de 1 ano e meio para cá. Meus irmãos, a diferença é muito grande. Tenho muita coisa para viver ainda em Deus, mas a diferença é muito grande. E eu vou começar a te explicar agora o que aconteceu na minha vida. Quando eu aceitei, a Jesus, eu tinha por volta de 21, 22 anos. Hoje eu tenho 41. Então, assim, eu comecei a ir assiduamente, porque eu sempre fui muito intensa, sabe? E eu sempre ia, eu ia direto em todos os cultos, estava presente e tudo mais. E comecei a mudei radicalmente. A forma, as músicas que eu ouvia, eu parei de ouvir música secular, só ouvia música, gospel, evangélica. Deixei de ir para boates, para ir para shows, que não eram shows de gospel. A mudança começou sim, mas a mudança não foi de dentro para fora. A mudança ficou fora e não acontecia dentro. Eu entendi que eu precisava mudar algumas coisas da minha vestimenta, mas assim, as dores, os traumas, eu não queria que Deus mexesse. Eu queria deixar ele quietinho, eu queria que ele sumisse. Lógico, eu queria que sumisse assim de uma hora para outra, mas como num passe de mágicas, como num milagre, sabe? De ser curado, mas eu não queria reviver algumas coisas, eu não queria tocar naquela ferida que era tão aberta, que era tão exposta, e eu não entendia que só assim tudo aquilo iria ser curado. Aí você pode falar assim, Vanessa, mas como que com 21, 22 anos você tinha tantas dores? Então, eu tinha muitas dores, principalmente em relação a pessoas, tá? Meu pai, minha mãe, familiares, era o meu maior problema. Eu nunca tive meu pai perto de mim, nunca tive meu pai presente, eu sempre me senti muito rejeitada. Eu não tinha o amor da minha mãe como eu achava que eu deveria ter. Pelo fato de já não ter pai, eu achava que ela tinha que suprir esse amor também, entendeu? Tinha que ser o amor dela e o amor dele, tipo assim, do amor em dose dupla. E eu não compreendia que as pessoas não são assim, cada um tem o seu jeito. Minha mãe me deu tudo que ela pôde me dar da forma que ela poderia me dar. Mas isso me causava muita dor, eu sofri muito, eu tinha muitos traumas, muitas dores. E eu acabava me refugiando na solidão. Eu dizia para as pessoas que eu gostava de ficar sozinha, mas na verdade eu não gostava de me expor para as pessoas não verem a minha fraqueza e por medo de ser rejeitada, eu mesmo rejeitava as pessoas. Era bem nesse nível. E assim, eu olhava para mim, eu não via nada de bom. Eu não via nada de bom que eu poderia apresentar às pessoas, sabe, para poder estar perto. Então assim, aquele não ter intimidade com as pessoas era um refúgio para mim, porque eu mostrava uma coisa para as pessoas, mas eu não queria que eles viessem, sabe, ao mais profundo, para não ver que realmente a Vanessa não tinha nada para oferecer. E nós não temos nada para oferecer, se a gente não estiver com Jesus, realmente a gente não tem nada para oferecer. E assim, eu lembro que eu tinha dores, assim, e um vazio, gente, era um vazio, assim, enorme, minha irmã. Era um vazio, eu me sentia como um buraco, sabe, um buraco negro? Eu sentia assim dentro de mim, como se tivesse um buraco, um espaço assim tão grande, que sucumbia a minha alma, sabe? Que
Eu só vivia chorando, só vivia triste, eu não tinha alegria. Eu não tinha alegria em viver, sabe? Eu não tinha. Quantas e quantas vezes eu pedi para o Senhor me levar, que se eu não encontrasse sentido da vida, eu estava vivendo para quê? Que eu tinha sido um erro, que eu tinha vindo por acaso. Olha só que loucura. Porque o tamanho do vazio que eu tinha dentro de mim. E eu lembro que eu sempre me questionava, sabe? Poxa, já estou há tantos anos dentro da igreja, não nessa fase, sabe, da minha conversão, mas assim, depois dos anos passando, eu falava, Senhor, mas eu já estou tanto tempo dentro da sua casa, na sua igreja, como que eu continuo do mesmo jeito? Isso começou a me trazer culpa e eu comecei a me sentir envergonhada, sabe? Porque, sabe aqueles pecadinhos de estimação? Eu não queria largar. Eu dizia que eu não conseguia, mas eu não queria largar. E eu até não conseguia porque eu não tinha realmente a ação do Espírito Santo dentro de mim, porque eu não permitia que ele agisse dentro de mim. Por mais que eu tivesse aceitado o Senhor e tudo mais, eu não permitia a ação dele. Muitas vezes pode estar acontecendo isso com você. Você pode estar, de repente, muito tempo dentro da igreja, até servindo em ministério, já sendo diaconisa, até aconselhamento. Mas você não ter as suas feridas tratadas, as suas dores tratadas, você não ter um relacionamento realmente íntimo e profundo com o Espírito Santo, a ponto dele te conhecer por você permitir que ele te conheça, sabe? E eu era essa. E eu sofria muito por causa disso. E eu acabava também dando um mau testemunho para outras pessoas, porque me olhavam e via que mesmo estando tanto tempo dentro da igreja, eu não mudava efetivamente. Eu não mudava o que eu precisava mudar, sabe? Então eu acabava dando um testemunho. As pessoas não me falavam, mas eu olhava e eu comecei a enxergar as pessoas olhando e falando: poxa, mas eu vou ser crente para ser igual a ela? Para ter tanta dor, tanta mágoa, sempre de cara emburrada? Então eu comecei a me culpar também. E por causa dessa culpa, eu comecei a procurar respostas, sabe? Respostas para as minhas perguntas, mas eu não entendia que essas respostas eu só ia encontrar em Deus. Eu precisava realmente abrir o meu coração para Ele, eu precisava estar realmente presente no que eu estava fazendo, eu precisava me dedicar a Ele e não querer simplesmente respostas já bem formuladas de pessoas. As pessoas não tinham essas respostas para me dar e isso me frustrava. E por as pessoas não terem essas respostas para me dar, porque eu queria a forma mais fácil, eu não queria buscar, eu acabei me frustrando a um ponto que eu acabei saindo da igreja, sabe? Eu aproveitei uma época que teve um problema na minha igreja e, saí fora. E foi então, no ano de 2023, gente, que foi o pior ano da minha vida, que foi o ano que eu comecei e terminei o ano pior ainda. 9 de fevereiro de 2023, a minha mãe passou mal, e éramos só eu e ela. E ela passou mal, minha mãe ficou internada vários dias na UPA e eu junto com ela. Ela era já idosa, eu precisava cuidar dela. E durante todo o ano, meu ano foi assim, muito ruim. Até chegar ao ponto, né, de dia 27 de novembro do mesmo ano de 2023, a minha mãe veio a falecer. Todo o meu ano foi dedicado à minha mãe, a cuidar dela. Minha mãe ficou sem enxergar, sem andar e tudo mais. Eu entrei num processo de depressão junto com transtorno de ansiedade e crise de pânico. Foi uma salada mista, sabe? E foi um ano muito difícil. E quando foi em outubro de 2023, numa dessas idas, né, na rua, que eu precisava comprar os remédios dela e tudo mais, abastecer o carro, deu um apagão na cidade onde eu moro, que era Araruama, Rio de Janeiro. Deu um apagão na cidade num domingo. E eu precisei abastecer num posto que eu não gostava de abastecer e era o único que eu sabia que estava funcionando. E eu fui até esse posto, que eu não tinha outra opção. E quando eu cheguei nesse posto, gente, ali o Senhor se apresentou para mim. Eu parei na bomba que era de frente para uma igreja que eu já tinha ido do lado dela muitas vezes, porque os correios eram do lado, eu estava sempre ali nos correios. Eu nunca tinha reparado aquela igreja, mas quando as portas se abriram e estava acontecendo o culto, veio algo lá de dentro que me acertou profundamente. E ali, na hora, eu já senti uma mudança, porque na hora eu senti vergonha da roupa que eu estava. Eu estava com um cropped e um short
um corte de alfaiataria, mas conforme você senta tem um quadril largo, o short levantava. E quem estava me entendendo era um homem. Então eu senti muita vergonha puxando o short, fechando mais o vidro do carro. E eu senti que eu precisava ir naquele lugar. E sendo que eu falava para qualquer pessoa que não tinha vontade, que eu não queria nem um pouco estar dentro de uma igreja novamente. E aquilo ali, aquela igreja ficou na minha mente. Só que mesmo assim, rebelde, eu não fui logo de imediato para a igreja, sabe? Minha mãe veio falecer no final de novembro. E eu só fui nessa igrejinha, que eu chamava de igrejinha, no dia 1º de fevereiro de 2024. Essa igreja é a igreja Verbo da Vida, daqui de Araruama. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Foi realmente um presente do Senhor. E ali eu vi o cuidado de Deus, sabe? Porque o meu ano já estava ruim, mas Ele sabia que em novembro meu ano ficaria muito pior. Porque eu teria a partida da minha mãe, que minha mãe iria estar com Ele, mas é que eu iria sofrer muito. Eu iria sofrer muito. Peraí. Tentar me recompor. E ali eu já vi o cuidado e o amor do Senhor, sabe? De uma forma mais tangível. Pode ser que você olhe e você fale assim, Vanessa, que isso? É uma coincidência. Gente, não foi coincidência. Durante muitos anos eu fiquei indo do lado dessa igreja porque eu tinha uma loja online e muitas vezes eu precisava ir nos correios buscar as minhas mercadorias e era do lado da igreja. Eu nunca reparei a igreja. E nesse dia foi algo totalmente diferente. E quando eu fui, né, na igreja a primeira vez, eu tinha certeza que realmente, ali eu tive a certeza de que foi Deus realmente movimentando, sabe, as águas para que eu tivesse uma mudança na minha vida, para que as minhas dúvidas fossem sanadas, para que eu tivesse realmente um encontro com Ele. E eu tive um encontro com Ele nesse mesmo dia que eu fui à igreja. Um encontro que eu sempre pedi para Ele, sabe? Eu falava, Senhor, eu quero ter um encontro contigo, porque eu sei que quando eu tiver um encontro contigo, tudo vai mudar. E nesse dia eu tive um encontro com o Senhor através da vida do meu pastor, que hoje eu tenho o prazer de falar que é o meu pastor. E eu vi aquele homem depois de tantos anos de conversão, falar sobre Jesus e ver Jesus escorrendo dos olhos dele. O amor latente, gritante, sabe, ainda no coração dele, de uma forma que ele falar de Jesus, a face dele mudou, sabe? E naquele momento eu falei pro Senhor, Senhor, se esse homem, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, se esse homem, depois de tantos anos, ele ainda tem essa chama, esse fogo, esse amor pelo Senhor que escorre pelos olhos dele, eu também quero. Eu também posso, também é para mim. Eu também posso ter. E naquele dia eu decidi que eu teria, sim, a minha vida transformada pelo Senhor. E aqui começa realmente o tema do vídeo, para você entender a complexidade que eu era, que minha vida era. E hoje eu vivo, gente, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho filhos, mas eu vivo o melhor momento da minha vida, sabe? Porque eu encontrei tudo aquilo que eu precisava realmente para ser feliz, para preencher o vazio que eu tinha, sabe, dentro de mim, que era enorme, que eu tentava suprir com pecados, com pessoas, com namorados e tudo mais. E hoje, essas lágrimas não são de tristeza, são de uma extrema alegria, sabe? E eu posso dizer para você que assim como aconteceu comigo, também pode acontecer com você e Ele quer que aconteça com você. E aí eu comecei a ir para a igreja, né? Sempre direto, eu não conseguia não ir mais. E ali eu já vi que mudou, porque já não era mais por uma obrigação, por um medo de ir para o inferno, como era antigamente. E eu que estava totalmente desviada, estava no mundão, eu tinha voltado a ir para os forrós da vida, não podia ver um forró, que eu ficava louca, desesperada, dançava a noite inteira,
Tava fazendo aula de dança, já tinha até feito uma apresentação, sabe, por conta dessa academia de dança, e eu sempre gostei muito de dançar. E ali eu abri mão de tudo, sabe? Porque eu sabia que era um novo tempo. E eu decidi que seria um novo tempo. E eu comecei a me dedicar. Eu entendi que só ir aos cultos não adiantava. E eu ainda tinha muitas dificuldades em compreensão da Bíblia. Então, o que eu falei? Falei, eu preciso de alguma coisa que me faça a estar com a Bíblia todos os dias. Não lembro como eu conheci o devocional Café com Deus Pai. Mas eu comprei em 2024, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é um devocional que, ó, ele é assim, sabe? Ó. E tem muitas coisas escritas, tá vendo? Comecei a estudar o devocional. E o muito legal desse devocional, tem umas pessoas que não gostam, mas sim, gente, para mim foi o divisor de águas na minha vida também. A cada dia que eu abria essas páginas e eu começava a ler, era como se ele estivesse contando a minha vida. Tudo aquilo que eu já tinha passado, as minhas dores, sabe? Os traumas que eu tinha. E ele me dava ferramentas, sabe? De como colocar aquilo para fora, de como transformar aquela dor, como ser curado, como ser sarado. E além disso, das histórias que ele conta, né, da vida dele e tudo mais, que ele passou e que foi ressignificado, ainda tem o capítulo para você ler, sabe? Igual tipo aqui, ó, leitura bíblica, ó, Salmos 66, isso é para você enxergar. Então, assim, eu tinha a palavra todos os dias e eu tinha uma ferramenta a mais para eu estar tirando, lembrando das dores e traumas e usar os mecanismos que ele me dava aqui para colocar para fora. Até que um dia, num dos cultos, eu escutei uma pregação, uma palavra que era mais ou menos assim, lá na minha igreja, tá? Se você tiver um verbo da vida perto de você, meus irmãos, vá até lá e peça a Deus para falar com você sobre aquele lugar. É a palavra na veia e a palavra de verdade. Aí eu tava lá no culto e teve uma mensagem que foi basicamente assim, tá? Não foi com essas palavras, foi esse o contexto. Dizendo que o Espírito Santo está dentro de você. Mas você tem consciência da presença do Espírito Santo dentro de você? Com tanto lixo, com tantos traumas, com tantas coisas ruins que ainda estão dentro de você, você tem noção da presença dele? Você já convidou o Espírito Santo para estar dentro de você, para ele te limpar, para ele remexer, para ele mexer, balançar as suas estruturas por dentro? Você precisa se quebrantar aos pés do Espírito Santo. Eu falei, opa, aquilo ali veio como uma flecha no meu coração. Eu falei, é isso que eu preciso. Então eu comecei a juntar o meu devocional de todos os dias. Eu fazia uma pequena oração antes de começar o devocional. Eu começava o devocional, eu marcava tudo isso aqui e eu escrevia durante um bom tempo. Eu escrevi no caderno aquilo que tinha familiaridade com o que aconteceu na minha vida, aquilo que eu entendi que eu precisava fazer. Eu comecei a ler a palavra e eu comecei a dobrar os meus joelhos ali no meu quarto e comecei a quebrantar realmente o meu coração, a rasgar o meu coração para o Senhor, a dizer para Ele aquilo tinha acontecido comigo e que aquela dor, e que eu não queria mais viver no vitimismo, que eu não queria mais viver com pena de mim, que eu sabia que Ele tinha um outro momento, sabe, uma outra história para minha vida. E ali, meus irmãos, as coisas realmente foram acontecendo, foi se transformando, e eu entendi que eu precisava convidar o Espírito Santo para estar junto comigo. Aí você pode falar assim, mas o Espírito Santo já está dentro de mim, desde o momento que eu aceitei Jesus está dentro de mim. Tá, mas você tem essa consciência? Porque a palavra fala que é para nos enchermos do Espírito Santo. Você tem a consciência de que realmente dentro de você que você precisa se encher dele? Lá em Lucas 11:13 diz o seguinte, Deus dá o Espírito Santo a quem o pedir. E aí? A gente tem ou não tem que pedir? É lógico que tem, meus irmãos. Porque ele é dentro de você e ele é um Lorde. Ele jamais, o meu amigo doce Espírito Santo, ele vai te obrigar de qualquer coisa. Então, se você sabe, entre aspas, né, tipo assim, conscientemente, que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você e que você é templo do Espírito Santo, mas que você não pede por ele, ele vai ficar quietinho. Ele não vai te obrigar a ter
a presença dele, a sentir a presença dele, a viver com ele. Lá em João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A palavra de Deus, é Jesus. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ali eu entendi que eu nada conseguiria sozinha, que tudo é através do Espírito Santo. Eu tenho sim a minha parte, que é abrir o meu coração, que é rasgar o meu coração, que é colocar tudo para fora, que me sabe, que são os traumas, as dores que me fazem mal, que me fazem ser uma pessoa que eu não quero ser, que me afastam de Deus. Essa é a minha parte. Mas também a minha parte é convidar o Espírito Santo para estar ali, limpando, sondando, trazendo para a luz, me curando. E tem coisas que você não vai lembrar, tem coisas que eu sei que eu vivi na minha vida, mas que eu não me lembro. Mas mesmo assim, é como está lá em Salmo 139, você pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para ele sondar o seu coração e ver se há algum caminho mal. E ele vai ver se tem coisas que de repente não seja necessário que você lembre, mas que simplesmente ele vai curar. Sabe? Porque ele está aqui realmente para ser o nosso consolador, o nosso amigo fiel, aquele que nos cura, minha irmã. Assim como ele tem me curado, dia após dia. Ele também pode te curar e ele quer te curar, mas depende de você. Então, assim, para a gente ter uma intimidade, a gente realmente ter mudanças na nossa vida, a gente precisa se dedicar, a gente precisa buscar. Tem gente que fala, devocional, livro de devocional é uma besteira. Para mim não foi. Para mim foi um diferencial. Esse ano eu tô com esse aqui, eu não sei se você conhece, Mulheres, da Viviane Martinello, que é específico para mulheres. É muito bom, mas se você tem muitos traumas e você precisa, né, ir lá na raiz, eu te convido ao Café com Deus Pai. Esse ano eu tô com mulheres e o meu esposo está com o Devocional Café com Deus Pai 2025. E assim, meu marido era aquele que não gostava de ler, é aquele que não lia a palavra, é aquele que era somente do culto de domingo. E hoje eu já vejo a transformação na vida do meu marido. Não porque o devocional, o Café com Deus Pai, seja um amuleto, mas ele é uma ferramenta, sabe? Para você se aprimorar mais, para você se entregar mais. E para você realmente ter uma mudança efetiva na sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. Para você ter intimidade com Deus, você precisa ter leitura da palavra. E não é chegar aqui, ó, e ler a palavra. Não, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa deixar a palavra realmente transformar a sua vida, transformar quem você é, transformar nas coisas que já aconteceram com você. É se debruçar a palavra, é investir tempo na palavra, é fazer leituras de livros. Mas espera aí, vamos devagar. Você que está começando agora, o que seria o passo a passo? Primeiro, investir num devocional. Você precisa de uma Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia de papel, mas a Bíblia que agora, assim, eu mais estou me adequando é uma Bíblia digital. Vou deixar o link aqui na descrição. É o app da Bíblia JFA Online. Por quê? Ali eu tenho várias versões e eu tenho a opção de colocar 2 versões na tela. Então eu consigo, tipo assim, ler uma, não entendi, eu vou ler a outra. Não consigo compreender, eu vou lá e busco uma outra versão. Para mim tá mais fácil, tá mais gostoso dessa forma. Mas assim, o ideal é que você tenha um tempo, um horário específico para você fazer o seu devocional, de preferência o primeiro horário da sua manhã. Você ter uma Bíblia com uma narrativa, uma voz, sabe? Uma leitura, uma expressão mais fácil, de fácil compreensão. E, se possível, de mais versões, não apenas uma versão. Você precisa se dedicar à oração. E não é uma oração que a gente aprende muitas das vezes, aquela oração de petição, de pedir isso, aquilo, outro, mas uma coisa que eu aprendi e que eu tenho até que voltar a fazer são as orações contemplativas. Sabe, você sentar na varanda da sua casa e você contemplar as árvores. Aqui, ó, aqui, um limãozinho, sabe? Olha que coisa maravilhosa. Não foi eu que fiz, foi Deus que fez. E você contemplar a natureza, você contemplar o sol, o ar, a chuva. Você ver Deus nessas pequenas, mas também tão grandiosas coisas. Você ter uma oração de gratidão, você agradecer a Deus por
todas as coisas, mas não é você falar assim, Senhor, eu te agradeço por tudo. Não, você enumerar as coisas que você está agradecendo. Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo melhor sobre esse assunto, mais destrinchado sobre isso, porque é um assunto muito bom. Você fazer orações de louvor e adoração a Deus, sabe? Entendendo, mostrando para Ele que você entende quem Ele é. Você fazer orações de consagração, consagrando a sua vida, o seu dia, a sua família, tudo ao Senhor. E se precisa você pedir alguma coisa, mas geralmente você não precisa pedir nada. Só em você ter esse momento, sabe, de contemplação, de adoração, de louvor, de gratidão. Meus irmãos, muda muita coisa. Nesse tempo, eu anotei aqui, use um livro de devocional, use mais versões de uma Bíblia, começa devagar. Se você não tem o costume de fazer devocional, você não tem o costume de ler a Bíblia, não adianta você querer ler 10 páginas da Bíblia no dia. Não adianta você querer gastar 1 hora de leitura de fazendo devocional. Vai devagar, lê. Daqui a pouco você lê mais um pouquinho. Vanessa, eu não consigo. Eu leio de manhã algo que está falando no devocional, depois você lê a palavra, ou então você lê a palavra, depois você lê o que está no devocional. Comigo funcionou de que forma? Como eu sou mais intensa, eu fazia uma pequena oração, lia o devocional, lia o que estava na palavra, anotava tudo, me debruçava, orava. Depois eu comecei a fazer o quê? Com mais frequência, eu comecei a vir para a varanda, fazer primeiro as orações contemplativas de gratidão, que eu já falei para você. Depois eu fazia o devocional, depois eu fazia a leitura da palavra e por último eu fazia o devocional. E ele me derramar e tudo mais aos pés do Senhor. Você vai vendo como que fica a melhor forma para você, mas aos poucos, porque se você começar com muita aceleração, vai chegar uma hora que você vai cansar e você está fazendo por obrigação e aquilo não vai fazer efeito e você vai parar. E para fechar, eu vou deixar para você o que está escrito lá em Efésios 5,18. Se encham do Espírito Santo, para que possam transbordar na vida de outros. E aí você pode me perguntar, Vanessa, como? Como está escrito no versículo 19 e 20. Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Então, meus irmãos, para você ter a mudança verdadeira na sua vida, precisa de dedicação. Buscar o reino de Deus. Buscar essa intimidade com o Senhor. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, eu te peço perdão se eu me estendi um pouquinho, mas eu vi necessidade de realmente, sabe, me expor, né, um pouco mais aqui para você entender. Se aconteceu na minha vida, com toda certeza vai acontecer na sua, pode, só depende de você. E não precisa você ter um encontro com Deus, não precisa ser aquela coisa de malabarismo, aquela coisa que não sei quantas mil pessoas foram curadas. Não, Deus é um Deus também de detalhes, de delicadezas. Então, Ele sabe o que é necessário para você. Amém? Então, eu já te peço, se você gostou desse vídeo, se contribuiu de alguma forma para a sua vida, deixa o like, se inscreva no nosso canal, deixa aqui um comentário do que esse vídeo, né, trouxe para sua vida, já passou por isso, ou até mesmo uma ideia de outros assuntos que a gente possa abordar por aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja mais intenso e estratégico para estar na presença do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo.